Bom, pessoal, o tema dessa aula agora é a filosofia medieval e renascentista, na qual eu vou falar de alguns autores para vocês, né? Dentre os quais Santo Anselmo, que é de 1034 a 1109, e o Abelardo, que é de 1079 a 1142, mas também vou falar um pouquinho do São Tomás, do William de Ockham, né? Que são autores importantes desse período medieval, tá? Os dois aspectos, basicamente, que a gente trata na abordagem desse período, pelo menos que eu vou tratar, são primeiro aquele da pastoral, que eu já venho desenvolvendo um pouco com vocês, né? Quer dizer, que é o processo pelo qual um filósofo contemporâneo, que é Michel Foucault, vai descrevendo como é que nasce uma espécie de tecnologia de controle das subjetividades, né? E para fazer isso, ele faz o que ele chama de uma hermenêutica do sujeito, ele vai buscar a origem dessa subjetividade e da condição de verdade que ele acha que nasce junto com ela, né? E ele vai buscar isso, então, desde do Platão, tal, passando pelos estoicos, mas aí desembocando nesse momento importantíssimo, né? Onde pode se pontuar a origem de uma subjetividade que vai ser depois a subjetividade moderna, né? Que é uma subjetividade realmente da interioridade da pessoa, né? Da pessoa se investigar por dentro, de mergulhar dentro de si, então de conhecer seus desejos, de conhecer as suas vontades, né? De conhecer o que ela pensa a respeito das coisas, das relações sociais, né? Quer dizer, uma coisa de foro íntimo, né? É exatamente isso que grandes filósofos, o Foucault, mas também o próprio Georg Hegel, lá do século XIX, né, já tinham percebido a origem dessa subjetividade no cristianismo, né? E o Foucault dá esse nome de pastoral, né? Por quê? Né? Porque junto com o nascimento dessa subjetividade, quer dizer, como ela está inserida no bojo do projeto do cristianismo, existe essa ideia de que esse sujeito que tem essa interioridade, ele é uma espécie de ovelha, né? Que deve ser pastoreada, deve ser cuidada, deve ser controlada e deve ser dirigida, né? E que quando se perde frente a forças internas que a levam para o mal, para um campo do demoníaco, etc., devem ser salvas, então, por esse pastor, né? Por esse ministro, né? Como a gente viu na última aula, que tem que tomar conta da conduta do seu povo, do seu rebanho, né? Então, a gente viu, então, que rapidamente, retomando algumas coisas que eu já falei, mas avançando um pouquinho mais, né? Dentro dessa linha de pensamento, já que daqui a pouco eu vou entrar em uma outra, que é mais filosófica, que não tem a ver com o controle das pessoas, com filosofia política, né? Mas daqui a pouquinho eu vou falar dela. Iniciando por esse campo, quer dizer, o que tá acontecendo aí é que a conduta da alma, então, ela passa a ter que ser controlada, né? Cada indivíduo tem que ter a vida integralmente controlada, né? O fato que, enfim, a partir do século XI, esse controle pela individualidade das pessoas vai passar, inclusive, a ser motivo de disputa, quer dizer, correntes da própria igreja vão se posicionar de maneira diversa de como que deve ser esse controle, né? Mas, por enquanto, não. Nesse primeiro momento vai haver uma certa harmonia e unidade da igreja, até porque ela está se fortalecendo, né? E as principais características, então, desse período vai ser um desenvolvimento e complexificação, ou seja, tornar-se mais complexo das técnicas, né, para controle, né, desses procedimentos pastorais, além de uma institucionalização rigorosa dela. O que é institucionalização? É você tornar essas coisas códigos, né, formais da igreja, que vão exigir que o padre e o ministro tome certos procedimentos, né, institucionalizar isso, tornar lei, tornar alguma coisa de ordem deontológica, assim, de normativa ética do comportamento dos padres, né, em relação ao seu próprio rebanho. E cada vez mais complexo, até porque elas vão estar no papel, então ali alguém pode parar para pensar e falar, não, vamos fazer assim, assim, assado, e tornar a coisa mais complexa. Por outro lado, quer dizer, essas leis, essa perspectiva,
vai instituir também uma rigorosa separação, né, da visão em relação ao que deve ser o procedimento do clérigo e o que deve ser o procedimento do leigo, né? Então, as obrigações e direitos vão ser radicalmente diferentes em relação a essas duas categorias aí, da nobreza e do próprio povo, tá? E, por outro lado, a definição de uma teoria e uma prática de poder ministerial dos padres, né? Quer dizer, vai surgir, então, um poder, né? A partir do momento que eu tenho acesso à interioridade das pessoas, sei efetivamente o que elas estão me confessando ali, que elas fizeram de errado, o que elas estão com desejo de fazer, eu tenho um poder ali, né, de exercer uma influência, nem que seja um conselho inicialmente, mas em vários momentos a gente sabe que isso extrapolou o campo do mero conselho e a igreja teve instituições como a Inquisição, etc., que, né, aquilo que a gente já viu, quer dizer, a gente vai para a fogueira porque vai mostrar que acredita que a Terra gira em torno do Sol, esse tipo de problema histórico, né, que é desse período aí que a gente vai atravessar, tá? Então, vai existir um momento mais lá para frente, né, onde vai existir um entrelaçamento, né, uma espécie de fusão, né, de aproveitamento, né, desse poder pastoral por parte do governo, por parte do monarca, né, quer dizer, esse poder ele vai se tornar um poder tão efetivo, tão forte, né, em relação aos sujeitos, que o próprio governo vai falar, poxa, isso aqui é um mecanismo interessante da gente construir. O próprio Estado moderno ele vai ser fundamentado nesse tipo de controle. Essa é a tese, evidentemente, do Foucault. Tá? Existem outras teses, mas essa é a tese do Foucault. E esse momento histórico que a gente está estudando é exatamente aonde ele identifica isso. Né? Então, isso vai passar, primeiro, por uma feudalização da igreja, todo o período feudal, que a gente pode associar com a Idade Média, né, em grande período dela, e, por outro lado, a adoção de práticas jurídicas pela igreja, quer dizer, aí já é coisa da Inquisição, né? Em especial, a prática da confissão, que se tornou obrigatória em 1215. A partir de 1215, todo fiel era obrigado a confessar, né? Quer dizer, passou a ser uma espécie de lei de obrigatoriedade, e justamente a partir dessa confissão é que se extraíam elementos que poderiam comprovar a pessoa está desgarrada, digamos assim, do rebanho, tá? Por outro lado, quer dizer, essa é a panorâmica geral do movimento que o Foucault chama da pastoral, né, cristã. Por outro lado, quer dizer, no interior da própria Igreja Católica existem características, né, que vão criar problema para esse movimento pastoral, que nitidamente eu tentei passar para vocês, é um movimento de controle absoluto da vida de todo mundo, né? Então, existem características do próprio cristianismo, digamos assim, né? Que são um pouco arredios a esse nível absoluto de controle, né? Enfim, e aí aqui eu vou falar então de 5 marcas do cristianismo que vão começar a criar problemas. Por que é importante falar desses problemas? Né? Porque lá por volta do século XVI, né, quer dizer, vai haver a reforma protestante, vai haver a 15, né, século XV, vai ter uma série de confusões aí, porque pessoas de dentro da igreja pensam que a igreja está errada, está agindo errado ao exercer esse controle tão violento, inquisitorial, a respeito da sua população, né? Essas características quais são? Primeiro, ascetismo, né? O que é o ascetismo? É a ideia de que qualquer sujeito é capaz de ascender, né, de subir, elevar a sua alma, né, na direção de Deus, aqui no caso, né, do Deus cristão, para descobrir coisas, para, enfim, se valorizar eticamente, né? Qual que é o problema do ascetismo para a pastoral, né? O problema é o seguinte, é que essa elevação de alma é uma elevação de alma do próprio fiel, tá? Evidentemente, o ascetismo do padre não tinha problema nenhum, não era problemático, mas a ascensão do próprio fiel, quer dizer, tira da mão da igreja esse mecanismo de intermediador, de controlador, né? Então, se contrapunha, né, a ideia da obediência, né, que eu tenho que obedecer a um padre, eu tenho que obedecer ao ministro, eu tenho que obedecer ao meu superior hierárquico, aí nesse caso até mesmo dentro da igreja tinha problemas, né? E isso era muito importante para a pastoral, essa obediência absoluta, cega e restrita na fé, né?
E então o ascetismo feria esse controle todo pelo fato de ser um exercício sobre si mesmo, né? Eu mesmo tinha esse exercício de ascese, e independente da interferência de um ministro, de alguém que estivesse me fiscalizando, né? Então, num certo sentido, isso criava problemas para o pensamento da pastoral. Por que isso é importante? Porque esse tipo de coisa vai ser perseguida, né? Algumas vertentes, algumas linhas da própria Igreja Católica vão ser perseguidas e tratadas como heréticas e expulsas da Igreja, né? Enfim, isso fica mais claro nesse segundo ponto, as comunidades. O que são as comunidades, né? As comunidades são grupos, né, religiosos que se organizam ali, se fecham mais voltados para um tipo de pensamento. Então, você tem os dominicanos, você tem os beneditinos, você tem os maristas, né? Quer dizer, são ordens, né, dentro da própria igreja que se constituem como comunidades. E essas três que eu falei para vocês foram comunidades que, male male, foram absorvidas pela igreja e continuaram dentro, mas outras foram expulsas, né? Por quê? Porque essas comunidades, em vários pontos, em vários tópicos, elas acabavam se contrapondo aos pensamentos hegemônicos do Papa, da pastoral hierárquica, assim, da igreja, né? Quer dizer, que são problemas, então, que vão surgindo ao longo desse período histórico aí de dominação da pastoral. Um terceiro vai ser a mística, porque a mística envolve todo um fator de conexão com espiritualidade, com outros elementos e tudo mais, né? Que também é um tipo de experiência pessoal que escapa do poder da pastoral, né? Então, muitas pessoas que tinham esse tipo de experiência, né, catarses, né, sei lá o que aconteceu com a pessoa, iam ser taxadas como bruxas, iam ser queimadas na fogueira e tal, não sei o quê, porque esse acesso direto à mística, né, a igreja olhava isso, a pessoa falava, não, mas eu estou em contato com Deus e tal. E aí o padre falava, eu não sei se você está em contato com Deus ou se é o demônio aparecendo para você disfarçado, entendeu? Só um padre tem poder de fazer essa distinção, né? Então sempre essa coisa de desqualificar, né, a ovelha e mostrar a ela que ela, a melhor opção para ela é se colocar de maneira incondicional na mão da condução pastoral, tá? Um quarto elemento bem estranho para aparecer aqui é a própria escritura, quer dizer, havia um pensamento desse período aí de que o fiel não deveria ler a Bíblia, né, que ele não deveria ter acesso. Por quê? Porque justamente ele podia ler do jeito errado, o jeito certo era o jeito do padre, né? Qualquer outra perspectiva que trouxesse algum elemento diferente e tal era visto como coisa problemática, herética, principalmente se fosse contra os interesses da própria pastoral, que a gente sabe que nem sempre são interesses muito justificados, né? Porque são seres humanos, enfim, né? Essa coisa da gente ter uma perspectiva laica também a respeito da própria religião, de perceber que aquelas pessoas lá erraram várias vezes, erraram muito feio, né? Enfim, e por fim, a crença escatológica, o que é esse escatológico? Né? É uma das dimensões assim, da reflexão religiosa que trata do problema do fim do mundo, né? Quer dizer, no fim do mundo, na perspectiva cristã, vai ter a volta, né, de Deus, as pessoas vão reencarnar, vão prestar contas do que aconteceu, né? Toda essa perspectiva mística, assim, né, do Apocalipse, de São João e tal, não sei o quê, quer dizer, também criavam problemas para a pastoral. Então, essa do São João não foi vista como herética e se preservou, mas foi o único Apocalipse que se preservou, e havia outros, né, diferentes, que foram todos dados por heréticos e queimados na fogueira, esse tipo de coisa, tá? Bom, apresentado esse primeiro aspecto importante, né, desse período que eu queria frisar logo de início, né, porque a gente vai retomar isso na filosofia contemporânea, então por isso eu estou dando tanta ênfase nessa questão aqui, né? Vamos ver os autores, então, do período, né? Vamos ver os autores do período, que são os padres, os papas e tal, que estão à frente desse movimento pastoral e estão conduzindo essa coisa toda. Um deles até a gente já viu, que era Santo Agostinho, lá no princípio, né, desse período todo, né? Como eu já disse para vocês, essas periodizações, elas são meio complicadas, né? Mas, em geral, se coloca o início da Idade Média no fim, o início da filosofia da Idade Média no fim da filosofia antiga, que é ali por volta de 300 depois do Cristo, né? E ali já pega, então, uma transição, onde já estava ali Santo Agostinho, que nitidamente é um pensamento cristão, então já está dentro desse bloco agora que a gente está falando, o próprio Santo Agostinho, né? O segundo nome importante é esse Santo Anselmo, aí, por que ele é importante, né?
porque uma das questões que pegava um pouco nesse período era a discussão da relação entre fé e saber, entre fé e razão, pensamento racional, tá? E ao longo de todo esse período, Santo Agostinho incluído, né, predominava a perspectiva de que a razão não deveria se misturar com os assuntos da fé. Que a razão podia ser prática de alguma ordem lá, podia construir algumas verdades, mas que ela não poderia pisar no território onde a fé teria legislado, né? Um exemplo claro disso é a coisa do geocentrismo e a contraposição, né, do heliocentrismo, quer dizer, quem que gira em torno de quem? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol, né? A tese da igreja era o Sol gira em torno da Terra e não tem conversa, entendeu? É esse tipo de coisa, e se alguém vier com coisa de, não, eu calculei os astros no céu e vi racionalmente tentar mostrar que é o contrário, esse cara vai ter que fazer o que vão ter que fazer depois o Galileu, etc., de voltar atrás e falar, não, né? Por quê? Porque a igreja ela tem essa coisa de que as verdades não estão na razão, não estão na ciência, no conhecimento, elas estão justamente na fé, e ela tem força política por meio de todo esse poder pastoral que eu descrevi agora há pouco para vocês, né, de impor as suas vontades e fazer as pessoas olharem para o mundo e falar assim, não, realmente o mundo está de ponta cabeça, né? Então é esse poder desmedido que vai vigorar nesse período aí da Idade Média, né? E o Santo Anselmo, ele é o primeiro que dá um passo no sentido da reconciliação entre razão e fé. Tá? De que maneira que ele faz isso? Ele vai dizer que a racionalidade filosófica, né, ela pode comprovar doutrinas da igreja, né, e ele vai erigir, vai construir uma tese muito importante, né, que gerou muita discussão, que se chama a hipótese ontológica, né, a prova ontológica da existência de Deus. Então, ele quer comprovar, né, que Deus existe por intermédio de argumentos lógicos racionais, tá? A gente vai falar mais um pouquinho a respeito disso daqui a pouco, né, mas, assim, boa parte do pensamento da filosofia antiga, ele foi perseguido e ele foi, enfim, queimado, destruído e tal, ao longo desse período medieval, tá? Agora, duas coisas importantes que sobrevivem do pensamento antigo agora, né? Três, na verdade. Uma são essas práticas do controle de si, que vão desembocar na confissão e na pastoral que a gente já viu. Outra é o neoplatonismo, quer dizer que, num certo sentido, ele está por trás de algumas teses da igreja, né? Enfim, essa ideia né? Embora mais radicalizado, né? O neoplatonismo está presente também por trás de algumas teses da igreja. E, por fim, do Aristóteles, a única coisa que sobreviveu era a lógica, porque a lógica era um tratado efetivamente muito importante, né? Porque mostrava como funcionava o pensamento, encadeamento de juízos, o que eram termos, né? Aquela coisa da lógica que a gente já viu na aula lá do Aristóteles, né? E que a escolástica vai levar isso às últimas consequências, assim, eles vão ser super, né, detalhistas, assim, nas coisas da lógica, como daqui a pouco a gente vai ver, tá? E era por meio de um argumento lógico que o Santo Anselmo resolveu comprovar, então, a existência de Deus. Por isso, essa ideia de prova ontológica, né? Ontologia é a lógica do ser, né? Daquilo que existe, das essências, né? Então, a ontologia é uma prova lógica, que vai se apoiar na lógica para comprovar a existência de alguma coisa no mundo real, tá? E aí, como é que ele constrói esse argumento? Né? Primeiro, ele vai dizer que é importante perceber que esse argumento é um argumento autônomo, ou seja, que ele não depende de nada mais além dele mesmo. Ele é um argumento perfeito do ponto de vista lógico formal, tá? E que ele, então, ele é uma coisa fechada contra a qual não se pode levantar, inclusive, oposição. Né? Essa que é a força da lógica, né? Quando ela cria um sistema fechado, ela está hermética ali a qualquer ordem de questionamento. Tanto é que para efetivamente criar algumas visões que põem abaixo essa prova ontológica e tal, a gente vai ter que esperar Kant, lá no século XVIII, lá porque vai criar um outro tipo de abordagem para mostrar que talvez haja problemas na prova ontológica. Até então vai ser uma prova que vai se manter em grande medida, né? E como que ela foi construída, né?
ela começa de uma pressuposição. Então, qual que é a pressuposição? Que a gente pode comprovar dentro de cada um de nós mesmos, né? Podemos pensar algo tão grande que não possa existir nada de maior do que ele, né? Então a gente tem essa capacidade no nosso pensamento de pensar alguma coisa que seja infinita, que seja absurdamente grande, aonde esteja a Terra, o Sol, aí daqui a pouco descobrem outro sistema planetário solar lá e tal, distante daqui, e falam, não, também está dentro, e descobrem coisa mais longe ainda, também está dentro, tudo que se descobriu até hoje também está dentro, né? Quer dizer, uma coisa absurdamente imensa, né? Da qual nada maior possa existir. Tá? A gente é capaz de pensar isso, pensar no infinito, pensar numa coisa não é tão grande que seja, contenha tudo, tenha poder sobre tudo e tudo mais, né? Enfim, aí é o segundo passo desse pensamento. Já que a gente pode pensar o infinito, então é evidente que esse pensamento ele não pode ser contido dentro do meu entendimento, dentro de um entendimento particular, né? Portanto, ele está fora do entendimento que pensou, essa noção de infinito, ele está fora, e, portanto, ele existe. Né? Se ele está fora de mim, ele é uma coisa concreta que existe. Tanto é que o Sol está dentro dele, a Terra está dentro dele, as outras galáxias, está tudo dentro dele. Então ele existe. Né? Não tem dúvida de que ele existe. Tá? E essa, na verdade, é a artimanha da prova ontológica. Ele existe. Tá? Mas, por outro lado, ele poderia existir e a gente não ser capaz de pensá-lo. Tá? Mas, por outro lado, o que vai dizer o Santo Anselmo? Que existindo, ele não pode estar além do que pode ser pensado no entendimento. Né? Por que ele não pode estar além do que pode ser pensado? Mesmo estando fora do entendimento, ele tem que ser possível de ser pensado pelo entendimento. Por quê? Né? Porque a gente é capaz de pensar algo além do que nada maior pode ser pensado. Tá? É, não teria como existir alguma coisa que a gente não pudesse pensar. Por quê? Porque a gente já é capaz de pensar algo que é maior do que tudo que existe. Né? A gente já pensa isso. Né? Então seria impossível a gente não ser capaz de pensar essa totalidade do infinito que a gente, evidentemente, é capaz de pensar. Tá? Então é uma prova que a gente diz um argumento construído no nível do absurdo, né? Seria absurdo a gente não conseguir pensar isso que a gente está pensando, tá? E aí, como é que se conclui a coisa então? Então, sem dúvida, existe tanto no meu entendimento quanto na realidade algo além do qual nada maior pode ser pensado. Tá? E como é que a gente dá o nome para isso? A gente dá o nome para isso de Deus. Né? Então, esse algo é Deus. Quer dizer, essa é a prova ontológica. Né? A prova ontológica, então, tem esses passos todos, mas são passos lógicos muito coerentes, consistentes, né? São praticamente passos matemáticos, lógico-matemáticos, assim, então, que não se dá racionalmente para criar nenhum problema, tanto é que tentaram discutir com esse argumento durante séculos, e essa discussão se fecha lá no século XVIII, como a gente vai ver, né? Mas, enfim, do ponto de vista da internalidade do pensamento lógico, ele é um pensamento que se sustenta, tá? Então, muito importante esse Santo Anselmo. Outros escolásticos famosos, né? O Santo Anselmo era um escolástico também, lógico, né? Outros escolásticos famosos, né? Então, escolástica é o nome que se dá a essa igreja, essa filosofia que é feita dentro de igreja, nesse período, dentro dos mosteiros e tudo mais. Outro era importante era o Pedro Abelardo, né? Por quê? Porque essas aulas, né, que eram dadas por esses escolásticos e tudo mais, eram dadas em algumas igrejas muito importantes, que se tornariam futuramente faculdades, centros de ensino e tudo mais, né? E essa, onde ele dava aula, era em Paris, e chegava a reunir mais de 1.000 pessoas ouvindo lá as pregações dele e tudo mais, porque eram discussões lógico-teológicas, né? A gente vai ver daqui a pouco como é que isso, na prática, como é que se dava, né? Mas eram as chamadas querelas, assim, eram debates, em geral, um se contrapunha ao outro, iam lá e ficavam discutindo grandes questões, né? Tem um filme interessante que para entender o clima, né, digamos assim, desse período aí, é o que é o filme O Nome da Rosa, né? Baseado num romance do Umberto Eco, que é um semioticista italiano,
e que é muito interessante porque se passa dentro de um convento medieval, e boa parte desses personagens, inclusive, eles estão ali citados metaforicamente, né? Personagens que representam, né? O próprio Pedro Abelardo, o Guilherme, né? Tem uma série de personagens que estão por ali, tá? Enfim, ele escreveu uma obra de dialética, né? Que foi a obra de lógica mais influente até o final do século XIII, né? Então, é muito importante esse Pedro Abelardo aí. E o São Tomás de Aquino, que aí são os grandes nomes, né, da medieval em geral, são Santo Agostinho e São Tomás, assim, e o Guilherme de Ockham, que a gente vai ver daqui a pouco. Esses são os grandes três nomes, né? Os outros nomes são importantes também, Santo Anselmo, Pedro Abelardo, mas nem tanto. Esses são os três fundamentais, é Agostinho, São Tomás e Guilherme de Ockham. Por quê? Né? Porque o São Tomás criou uma obra imensa, primeiro, que é o criador do tomismo, que são volumes e volumes que até hoje são muito estudados, assim, principalmente seminário, né? Essa filosofia mais católica, efetivamente, a base deles toda é São Tomás, né? Que discutiu todos os temas, passou por milhares de coisas e tal, e é muito interessante, né? Outra facilitadora também de acesso é que ele escrevia em latim, que é uma língua que até muito pouco tempo já ainda era a língua oficial do catolicismo, todo padre tinha que conhecer e tudo mais, né? O mais importante dele, por que ele está nesse lugar tão importante da filosofia, né? Medieval, é porque ele foi quem fez a síntese de razão com fé. Ele foi o cara que ele levou tão longe a capacidade de contribuição que a razão poderia dar à fé, que num certo momento a própria igreja reconheceu, não, isso é uma obra tão maravilhosa que só pode ser algo feito por Deus, e São Tomás de Aquino deve ser um santo, e virou São Tomás, né? Exatamente por causa disso. Quer dizer, a obra dele é reconhecida e é uma obra onde a razão, efetivamente, ela se funde com a fé, se dá uma equação para que ela possa realizar esse papel, que é exatamente a equação dos debates racionais lógicos, né, em cima de temas da religião. Então, ele é considerado o autor da síntese do pensamento cristão com Aristóteles, tá? E aí, um outro parêntese que eu queria fazer também para vocês é que vocês veem que a gente já está aqui por volta de 1100, 1200, né? E o que aconteceu entre Santo Agostinho, lá em 300 e pouco, e aqui, né? Bom, o que aconteceu no meio foram as trevas, não entendeu? Era efetivamente perseguição ao pensamento racional, e essas brigas dessas seitas ascéticas, dessas comunidades cristãs que foram taxadas de herética, etc., até que a coisa se consolidasse, né? E havia uma perseguição muito forte ao paganismo durante esse período. E por que eu estou dizendo isso? Porque justamente, como eu falei para vocês, que muito pouco do Platão e só a lógica do Aristóteles eram conhecidas e aproveitadas pelo medieval, né? Por quê? Né? Porque esses textos foram todos queimados, desapareceram, né? No fundo, a gente vai conhecer as obras de Platão e Aristóteles por volta desse período de 1300, daí um pouco mais em diante, 1400, né? Por quê? Porque em 1453 o Império Romano, na verdade, ele caiu em duas fases, né? A primeira foram as invasões bárbaras na Europa, né, que derrubou o Império Romano do Ocidente, né? Mas sobreviveu Constantinopla, lá na África, né? E então havia ainda o Império até 1453, quando Constantinopla também cai né, na mão dos árabes, dos muçulmanos, e aí, nesse momento, as obras de Platão e Aristóteles, que ainda se conservavam lá em Constantinopla, elas foram trazidas de volta para o mundo ocidental por força da fuga, né? De padres, sábios gregos e cristãos que estavam lá em Constantinopla e que fugiram de volta para a Europa trazendo esses documentos, né? Então é um momento quando esses documentos voltam todo fundamentalmente muita coisa vai para a Itália, vai para Roma, né? E até por isso a questão do Renascimento, quer dizer, há teses que ligam, né, a queda de Constantinopla com a vinda dos textos clássicos gregos para a Europa e o início das traduções dessas coisas para o latim, porque muita coisa disso estava em árabe, estava em grego, né? Essas traduções e o impacto que teve o surgimento das obras completas do Platão, das obras completas do Aristóteles, né, que vão sendo recuperadas ao longo desse período, tá? E aí São Tomás, então, já está num momento em que, pelo menos, o pensamento lógico, né, racional de Aristóteles, ele realmente
ele é elevado à categoria de algo muito importante para a filosofia medieval. Alguns outros escolásticos famosos, tem esse Duns Scotus, que é bastante importante, tá? Que formou vários discípulos, assim, estima-se em torno de 30 mil, divulgando o pensamento franciscano, né? Então, essa coisa das ordens, né? Trazendo um pouco esse tipo de pensamento, e também era um autor que valorizava muito Aristóteles, tá? Levou essas disputas escolásticas ao seu auge por meio do desenvolvimento de pensamentos silogísticos. Era um cara muito hábil, assim, com a ração, né? Mas já está nesse período em que Aristóteles está começando a ser efetivamente valorizado, né? A ponto de, nesse período, se chamar Aristóteles de o filósofo. Dizia-se que era o único filósofo da antiguidade, né? Quer dizer, uma hipertrofia do pensamento de Aristóteles, e, como eu já disse para vocês, o pensamento do Platão estava muito dentro do cristianismo, mas estava embutido, escondido, e ninguém falava em Platão, né? Era a coisa do neoplatonismo que vem se prorrogando, né? Mas ninguém valorizava Platão. É nesse momento que as obras completas vão, a partir do século XIV e tal, que vão voltar a ser conhecidas na sua íntegra. E, por fim, o William de Ockham, que eu falei para vocês que era um dos importantes pensadores aí do período, junto com São Tomás e Santo Agostinho, né, são os mais importantes. Por quê, né? Porque boa parte desses pensadores eram pautados naquela ideia, justamente do Santo Anselmo, de que Deus era real, era concreto, e o mundo era concreto. Então, eles eram chamados realistas, onde o universal era visto como realidade, tá? E contra essa linha do realismo vai surgir uma linha que vai se chamar nominalismo, que é justamente aonde o William de Ockham se destaca. Quer dizer, a grande tese deles é de que o universal não é real, o universal é ideal, né? Então vai se criar uma fissura entre realismo e idealismo, no caso, na época, chamado nominalismo, tá? Outra descoberta importante dele é a chamada navalha de Ockham, que era um pensamento simplório simplório não, simples, assim, e pragmático. Ele dizia que se estava se perdendo muito tempo discutindo alguma coisa do ponto de vista lógico, né, ele acreditava que seria mais fácil reduzir o tempo e simplificar a discussão, né, que muitas vezes a pluralidade de discussão é sem necessidade, que a explicação mais simples já explica, não precisa ficar perdendo tempo com outras tentativas aí mais complexas, né? Então ele justificava isso como? Dizendo, olha, a natureza é econômica, ela não fica perdendo tempo. O pica-pau vai lá e pica madeira, né? Não fica fazendo conta para ver o que ele vai... Então, o pensamento racional deveria ser econômico também. É alguma coisa que vai no sentido da obra de Deus, né? Então, não deve se multiplicar em vão nem o pensamento, nem as práticas e tudo mais, né? Então, se houver duas teorias sobre o mesmo fato, opte pela teoria mais simples, né? Se houver dois caminhos, opte pelo caminho mais curto. Essa é a famosa navalha de Ockham, tá? Há alguns fatos importantes aí do período que eu sistematizei um pouquinho nesse slide aqui, né? Então, essa que eu já falei para vocês, os textos originais de Aristóteles e Platão são vindas, né, de países árabes, e aí uma importância, então, desse fluxo, né, de obras e pensamento dos países árabes, da Síria, né, mas também da África e tal, para o Ocidente, né, recuperando esses textos em maior volume, e as obras completas de Platão, por exemplo, né? E aí, a segunda questão importante é essa que eu falei para vocês agora há pouco, da diferença entre o Ockham e os outros medievalistas, né? Quer dizer, era o problema do realismo e do nominalismo, né? Os escolásticos realistas diziam que o universal tem uma existência absoluta, são ideias impossíveis de destruição, como coisas naturais, mas são imutáveis, né? Então era uma espécie de mundo concreto das ideias, né? Bem de caráter neoplatônico, assim, né? Essa defesa do realismo dos universais, né? Já os nominalistas ou formalistas diziam que os universais são formados, que eles são somente nomes, matéria ou forma, ou seja, são nomes, né? Ideias, né? Representações que nós fazemos para nós mesmos, né? Então, ideias, pensamentos, né? É uma generalização subjetiva, produto do pensamento e da mente. Então, uma perspectiva subjetiva contra uma perspectiva mais ontológica objetiva, né? É uma fase de perseguição intransigente contra qualquer pensamento
rotulado como herético, né? Em diversas fases, os filósofos medievais se viram envolvidos em problemas com a Inquisição, e alguns deles tiveram seus livros queimados, né? Alguns talvez tenham existido que a gente nem saiba do nome, porque desapareceram com o cara, aulas proibidas. Esse era o tipo de coisa que era regulamentado pela Inquisição, pela Igreja, né? E pessoas eram proibidas de lecionar. Por exemplo, né, em 1473, os livros dos nominalistas também foram confiscados por Luís XI na França, né, e seu estudo foi proibido. Mas, em 81, 4 anos depois, eles foram novamente liberados, né, e por isso que a gente conhece o Ockham e o nominalismo e tal, mas eles também correram o risco de ir para a fogueira. Não foram reverter essa situação com base nessas querelas, nesses debates e tudo mais. E aí se voltou a estudar Aristóteles, comentadores como Averroes, que era um comentador árabe importante, que também as obras dele, comentários que ele fazia sobre Aristóteles vêm também para cá, né? Albertus Magnus e Tomás de Aquino, que são os grandes pensadores do período. Isso aqui eu coloquei para vocês, mas para mostrar, na prática, assim, o que eram essas querelas da escolástica, como é que esses monges debatiam, né? E para mostrar para vocês que realmente chegou num ponto assim que, né, quando a filosofia moderna olhar para essas coisas, vocês vão ver que eles vão destruir isso aqui, porque é quase irrisível, assim, né? Serão disputas que, como eu coloquei, se tornam quase anedóticos, né? Então vamos ver os exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse Julián, que era bispo de Toledo, né? Ele criou uma querela sobre a ressurreição humana. Vamos discutir, logicamente, os problemas da ressurreição humana, né? E olha as perguntas que eles se faziam e tentavam responder por via da lógica. Olha que absurdo, né? Assim, faz parte, então, do dogma católico essa ideia da ressurreição, né? No Armagedon, lá no final dos tempos, lá, a teoria escatológica deles, né? E aí, o que ele pergunta? Com qual idade ressuscita, né? Eu tenho 58 anos de idade, mas eu já tive 12, já tive 35, já tive 48. Com qual idade que eu vou ressuscitar? Será que eu posso escolher, né? Eu vou ressuscitar criança, jovem, adulto ou velho, né? E aí os caras saíam com 1 milhão de argumentos assim, defendendo que não, tem que ser o adulto, porque já sabe se justificar, não, tem que ser o jovem porque é mais puro. Aí, enfim, imagina onde que podia levar isso, né? Em que forma se ressuscita? Como é que vai ser o nosso corpo? Né? O gordo vai ser gordo, o magro vai ser magro de novo? Qual que vai ser o sexo da pessoa na vida futura? Será o mesmo? Pode mudar, pode escolher, o que vai acontecer? E também o formato das unhas, a cor do cabelo, quer dizer, a coisa desanda, né? Vira uma patifaria para quem quiser dar risada com essas coisas, né? Vira motivo de pilhéria, né? Quer dizer, é quase que um romance que é muito nítido dessa passagem que a gente vai ver a partir de agora, quer dizer, do medievo para a, a, a modernidade, né? O Dom Quixote de Cervantes, né? Então, o Dom Quixote é um maluco, né? O cara que olha para os moinhos e vê gigante e tal, não sei o que. Esses caras também parecem isso, quer dizer, ficam com essas disputas aí. Esse outro Radbertus, aí de 840, né? Criou uma querela sobre o nascimento de Cristo. Olha o tipo de pergunta, foi parto natural ou sobrenatural? Ele escreveu 2 volumes sobre o parto da Virgem, mostrando como é que tinha que ser o parto de Deus, né, por uma humana. Também se perguntava se Deus pode hoje mais do que podia antes. Quer dizer, Deus está envelhecendo, o tempo está passando, será que ele está aprendendo alguma coisa? Ele pode mais do que podia? E para onde vão os anjos após a sua criação, né? Os santos. Com que idade Adão foi criado? Será que Adão nasceu criança ou nasceu adulto? E por que Eva foi feita da costela e não de qualquer outra parte do corpo do Adão, né? Então, esse tipo de pergunta, essa última, então, é impressionante. Como a humanidade teria se propagado se o homem não houvesse pecado, né? Quer dizer, olha que coisa, né? É quase, enfim, profana, né? Mas os caras sentavam e ficavam discutindo todas essas questões, tá? A transição, então, quando acaba esse período, né, evidentemente vai ser ali por volta do século XV, século XVI, né, aonde vão surgir, então, o que a gente denominou humanismo, né, do Renascimento, né. Então, isso vai estar bastante ligado a descobertas das navegações, o contato com as Índias Orientais, quer dizer, a própria queda de Constantinopla, que eu já falei para vocês, né, que traz esses textos todos
filosóficos de volta para a Europa e eles passam a ser estudados e traduzidos, né? Na verdade, vários fatos que acompanham, né? Por exemplo, os gregos que tinham fugido, né? Fugiram para a Itália, na verdade, né? Depois da queda de Constantinopla, e tornam Platão também familiar ao Ocidente, trazendo muitos escritos antigos, né? Então começa-se a conhecer via Platão também e via Aristóteles, porque aí vem a Metafísica de Aristóteles, que é o livro mais importante dele, vem também, começa-se a conhecer os pré-socráticos, se entender a filosofia grega de uma maneira mais ampla, pelo menos a filosofia clássica e a filosofia pré-socrática, né? Enfim, há uma guinada do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Que aí vai se dar efetivamente aos poucos e com muita turbulência, como a gente pode imaginar, né? E começam a surgir, então, no fundo, o estudo do homem como homem, né? Uma ciência do homem, né? Uma preocupação com o homem como centro das questões, né? A gente viu que ele já tinha se tornado centro da possibilidade de verdade a partir do surgimento da subjetividade, né? Mas começa a existir uma nova vertente, digamos assim, de ocupação dessa subjetividade, que eu vou encerrar falando, na verdade, disso, tá? E que vai estar relacionada também ao interesse pelas artes, ciências antigas, especialmente literatura e tal, não sei o quê. Mas, enfim, como é que eu queria fechar, né? Eu abri mostrando para vocês o período medieval, no sentido de que tem aquela coisa da pastoral, do controle da subjetividade, da internalidade por parte dos pastores, dos ministros da igreja, né? E que vai ter um desdobramento na filosofia política. Agora, quando o homem colocou para fora de si esse seu pensamento, né, mesmo que inicialmente na forma de desejos, na forma de vontades, e no sentido de analisar, do ponto de vista de um pastor, né, se aqueles meus pensamentos de ovelha efetivamente eram corretos ou deveriam ser rechaçados, combatidos, eliminados, etc., né, e como fazer isso, né? Ao mesmo tempo que surge esse campo do pensamento, da particularidade do sujeito e da sua relação com os problemas da religião, esse mesmo campo, ele é um campo onde se estabelece a possibilidade da racionalidade também, né? O sujeito, ele é a origem da certeza da racionalidade. Tá? É isso que começa a acontecer agora, né? Só que quando essa certeza da racionalidade se volta para os problemas da religião, da ética, do comportamento, ele desemboca numa coisa que a gente chama de fé, tá? Que é a religião que vai ocupar esse espaço. Só que essa mesma substância, digamos assim, que o sujeito é capaz de externalizar a partir da interioridade dele, pode ter um outro tipo de desdobramento que é justamente a razão. E é por isso que fé e razão vão entrar numa espécie de confronto. Até aí a gente já viu tudo. Só que o que a gente ainda não viu é o seguinte: a razão, independente da fé, ela vai continuar se desenvolvendo. Ela vai continuar se desenvolvendo. Ela pode ser perseguida pela fé, ela pode, em certos momentos, ter que recuar porque a fé não aceita algumas coisas. Mas independente disso, quer dizer, vão começar a surgir pensamentos racionais, né? E aí o que está acontecendo? Está se criando, então, um embrião, né, daquilo que vai ser a racionalidade moderna. Isso é que é interessante, né? Que, eu não sei se vocês lembram, mas na aula anterior eu já falei para vocês, quer dizer, o Foucault identifica que essa subjetividade cristã que nasce aí nesse início dos anos 300 e tudo mais, né, já está se conformando, né, como essa subjetividade que se expõe na confissão, né, quer dizer, essa mesma subjetividade, ela vai ser a subjetividade que vai levar um Descartes, quando a gente começar a falar da filosofia moderna, a poder realizar suas meditações, e a partir do puro pensamento chegar à consciência da existência do eu, né, da subjetividade do pensamento, né? Então, isso, né, que eu tenho que destacar nesse momento, quer dizer, isso que nasce quando o homem põe a sua subjetividade para fora, a sua internalidade para fora, se coloca como um sujeito, né? Sujeito, mas também subjugado, submetido, né? Todas aquelas questões que eu trabalhei um pouco mais na aula passada com vocês, né? Esse nascimento, ele é
ele ao mesmo tempo, ele se dá ao mesmo tempo. A gente nasce como sujeito e nasce como subjugado pelo pastor, né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, esse pensamento nasce de forma subjugada lá na visão da pastoral, da fé, mas nasce de uma maneira mais livre do ponto de vista do pensamento racional autônomo, né? Por isso esse interesse do Renascimento, né? Que é o momento onde isso efetivamente vai voltar a ganhar uma certa autonomia, esse interesse do Renascimento pela ciência, pela arte, né? Quer dizer, é um momento em que a razão ela começa a denunciar o obscurantismo do período medieval, né? E começa a se colocar como uma luz que quer esclarecer determinadas coisas que o medieval não deixava. Então, peraí, agora a gente vai ter que começar a pensar o problema e realmente, se a Terra está girando em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra, a gente vai ter que resolver isso, e o mecanismo para resolver isso não deve ser a consulta das escrituras, não deve ser olhar o que escreveram lá na Gênesis, porque existe uma outra maneira de ver o mundo, que é a maneira racional, né? Então é exatamente isso que vai caracterizar essa guinada, né? Que de vários aspectos pode se abordar, são sempre reduções, simplificações, mas que vai se chamar de renascimento, vai se chamar de humanismo, vai se chamar daqui a pouco de racionalismo, né? Essa guinada que está acontecendo, que do ponto de vista filosófico vai ser bastante importante, né? E assim, o que vai caracterizar aqui para a gente essa guinada vão ser basicamente o surgimento de um pensamento, né? Que vai ser até mesmo perseguido, tá? Mas isso aqui eu já vou deixar então para a próxima aula. Acho que por hoje tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado.